tarde. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Holtz. Eu estou aqui com o senador Carlos Viana. Muito obrigada, senador, por estar aqui comigo hoje. E eu Obrigado, quero Luciana. Obrigado a você e a todos da Oncoguia pelo convite. É um prazer. Enorme prazer, senador. Mais uma vez, muito obrigada. Eu quero explicar, então, para todo mundo que no último 19, o Senado aprovou o PL 1605 de 2019, que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer. Esse projeto agora ele está chegando mais perto de se tornar uma lei e é muito importante porque ele vai definir os direitos dos pacientes com câncer, concentrando esses direitos em um único lugar e ajudando o paciente com câncer a enfrentar esse momento de uma forma mais leve. Quem nos acompanha sabe que um dos nossos principais pilares é a atuação na educação, na divulgação e na defesa dos direitos do paciente com câncer. Inclusive, a gente tem um manual dos direitos do paciente com câncer e estamos envolvidos em muitos debates sobre o tema. A gente acompanha no dia a dia, viu, senador? Os principais desafios, inclusive, que os pacientes enfrentam até na concretização desses direitos. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, né? Agradeço a presença aqui do senador Carlos Viana, que foi o relator desse PL no Senado, para conversar com a gente sobre essa grande vitória. Senador, queria que o senhor começasse contando um pouco para a gente sobre o seu envolvimento no tema da saúde. Bem, você com o sobrenome Holtz, primeiramente, me traz uma lembrança muito interessante, porque eu, quando jovem, trabalhei muitos anos na Lufthansa e eu frequentei muito a Alemanha, conheci, estudei bastante, trabalhei e trouxe da convivência com os alemães, Luciano, uma visão muito interessante sobre planejamento. O que no Brasil, muitas vezes, nós, não digo não temos o hábito, mas não faz parte da política brasileira trabalhar com planejamento de médio e longo prazo. E a Alemanha, ela tem um dos serviços públicos de saúde mais antigos da Europa. Já da metade do século XIX para frente, a Alemanha já criou um sistema público de atendimento aos cidadãos e até hoje tem um dos sistemas mais abrangentes, né, e mais completos que nós podemos ter na Alemanha. Então, essa primeira experiência minha começou em observar a questão da qualidade de vida de moradores de países desenvolvidos. Era um assunto que me chamava muito a atenção, como que uma nação que foi totalmente destruída pela guerra havia conseguido se levantar daquela maneira e que hoje se tornava, naturalmente, uma das principais lideranças naquele tempo e hoje ainda, pela união da Europa, pela paz. Eles aprenderam com o passado deles. E nós, no Brasil, temos políticas que há 3 décadas não avançam da maneira como nós gostaríamos. A questão da habitação, da mobilidade e a questão da saúde, nós conseguimos avançar pela organização e pela cobrança do terceiro setor como a Oncoguia. E aqui não estou falando pela entrevista com vocês, estou falando porque a política brasileira responde naturalmente aos desafios que vêm das ruas. E a questão da saúde pública no Brasil vem sendo tratada cada vez mais como um ponto importante justamente por essa cobrança. E eu fui jornalista por 23 anos, fui professor universitário, e um dos pontos que mais sempre me chamou a atenção era a questão da desigualdade de oportunidades no país, principalmente na questão da educação e na questão da saúde pública. Quando vim para a política, eu estou no primeiro mandato, eu não sou político, eu estou político, decidi deixar o jornalismo para me dedicar ao Senado, fui eleito por Minas Gerais. Uma das grandes partes do meu trabalho tem sido discutir educação e saúde. E, recentemente, nós tivemos um grande embate no país sobre a questão do SUS, as mudanças que nós poderíamos fazer no SUS, e isso gerou, mais uma vez, uma atenção e uma vigilância em relação a essa política em nosso Brasil. É claro que, no embate político, Luciana, que nós temos hoje tudo está politizado, né? Ninguém nunca falou em acabar com o SUS, nunca, o governo nunca falou nisso. Só que, quando você vai mexer no SUS, você tem que tomar um cuidado muito grande,
porque você vai estar lidando diretamente com quem menos tem oportunidade e chance de ter um plano de saúde. É um assunto que a gente precisa ter um cuidado enorme. E eu venho trabalhando com outros senadores na questão de nós buscarmos, junto ao governo, como nós vamos ampliar a questão do atendimento em nosso país e torná-lo um atendimento com mais qualidade, no sentido, inclusive, de acompanhamento, de fiscalização e de cobrança. Talvez seja estranho falar que o problema do Brasil hoje não é dinheiro para a saúde, nem é dinheiro para a educação, que são temas correlatos. O problema é como nós gastamos esse dinheiro, o como nós combatemos a corrupção e, principalmente, como nós vamos fazer com que ele chegue às pessoas mais simples. E o Estatuto, quando veio, me deu uma visão muito clara de um vácuo que nós tínhamos na legislação brasileira. Hoje, cada estado tem o seu protocolo. Então, especificamente sobre a questão, né, das neoplasias, do câncer. Cada estado tem seu prazo, cada estado tem sua forma de atendimento, e isso é natural da federação, são, né, dos 27. Mas nós precisávamos ter uma definição até para que a justiça, o judiciário, pudesse agir em situações onde hoje não há uma legislação. Então, nós temos uma mulher que é detectada, por exemplo, com câncer de mama aqui na região do Jequitinhonha, em Minas, que tem um IDH muito baixo. Essa mulher pode levar de 6 meses até 1 ano para começar um protocolo de atendimento. Ora, na descoberta de um câncer, 6 meses e 1 ano é muito tempo para a sobrevivência dessa paciente. E o Estatuto, agora, que é a nossa Política Nacional do Câncer, começa a definir com clareza esse tempo que não pode ultrapassar naturalmente as bases já científicas definidas. O poder público tem a obrigação de prover o atendimento àquele paciente quase que imediatamente após a detecção daquele câncer e, claro, ajudar essa pessoa na sobrevivência. Não, e você está trazendo um ponto tão importante, né, senador? Primeiro que você já passou aí, né, por bandeiras importantes aqui nossas, né, que é a questão da informação, né, a sua ênfase em planejar, e eu acho que principalmente, né, a hora que você consegue planejar, você também chega numa fase de avaliação, né, senador? Hoje muitas vezes a gente vê políticas que nascem e muitas vezes não são avaliadas, e a gente sabe na ponta o quanto elas não estão sendo efetivas, né? Então, obviamente, se você está ali planejando com antecedência, você consegue percorrer todas essas etapas. Mas linkando aí com o que você falou da importância já, né, do Estatuto, nós mesmos nos questionávamos aqui, né, semana passada, hoje, muitas vezes a gente fica com enfoque muito grande na mamografia, né? Então, sei lá, os estados, os municípios têm suas metas de fazer 500 mamografias, né? 5.000 mamografias, e muitas vezes eles até se esforçam para fazer e pronto, fica aí, né? Sendo que a gente sabe que se a mulher não segue, se ela tem a sua mamografia alterada, se ela não segue de forma muito rápida para a próxima etapa, que é a etapa da biópsia, a gente joga no lixo tudo que você conseguiu até agora, né? Porque você não está garantindo que essa mulher consiga fazer um diagnóstico precoce e inicie seu tratamento de forma, mais uma vez, ágil. Então, bom, você já começou a responder para mim aqui minha segunda pergunta, mas era muito isso, assim, né? Por quê, né? O que te fez aí escolher a relatoria do PL 1605 e como é que você se sentiu aí olhando de forma, né, mais profunda para esse tema? Olha, alguns pontos, Luciana, são interessantes da gente levantar, porque quando a gente fala em saúde, você colocou uma coisa interessante, um ponto interessante. Nós temos as definições da que eles chamam de políticas inclusivas. Tantas mamografias, isso é muito importante. Mas o tema passa por várias outras áreas, várias outras questões. Vou ser bem rápido aqui. Por exemplo, a questão do financiamento público de campanhas em nosso país. Vou dar um exemplo claro para vocês. Recentemente, nós tivemos aí a grande discussão sobre o fundo partidário, né? Por que eu estou citando isso? Porque um dos grandes lobbies que existe na política brasileira hoje, mas forte mesmo, é reduzir o SUS e dar espaço aos planos de saúde. Existem grandes conglomerados internacionais interessados no mercado brasileiro e passa, naturalmente, pela redução dos serviços gratuitos à população. Então, nós temos que ficar muito atentos a essas formas de política, que é legítimo, que faz parte, né? Mas nós não temos uma população, nós não temos renda,
nós não temos uma estrutura no país que garanta um atendimento para todas as pessoas, como o SUS hoje é uma garantia. Então, é um primeiro passo que a gente precisa observar. O segundo é a disparidade entre os acessos ao tratamento. Vamos citar, por exemplo, o estado do Amapá, onde, recentemente, nós discutimos as questões sobre a ampliação do tratamento, técnicas mais modernas, o envio de equipamentos. O Amapá hoje, por exemplo, em boa parte dos pacientes, coloca as pessoas em avião e manda essas pessoas para Belém do Pará. É um assunto que nós temos, então, uma desigualdade no atendimento a esses pacientes com o mesmo problema. Isso não é correto. O Estatuto prevê que o governo federal deverá, juntamente com os entes federados, né, investir para que os pacientes da região norte, especificamente nesse caso do Amapá, tenham lá o mesmo tratamento que existe em São Paulo, que existe em Minas Gerais, que existe no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Quer dizer, nós temos um Brasil concentrado em Sul e Sudeste que tem também as melhores oportunidades de atendimento aos cidadãos. É preciso ter um olhar para essas regiões. E na questão do SUS, se torna um desafio, porque você tem regiões onde o adensamento populacional é pequeno, onde as distâncias são muito grandes, onde você tem deslocamentos, muitas vezes, apenas por barco, que levam 2, 3 dias para se chegar a determinados municípios. Mas é um momento em que, se a gente não começar a planejar, nós ainda vamos passar mais 15, 20, 30 anos sem uma política efetiva de igualdade no acesso ao tratamento em nosso país. Senador, o PL passou aqui agora na reta final, né, pelo Senado, com algumas mudanças. Você quer comentar um pouquinho como é que foram essas mudanças? Você acabou aprovando? O que tem de mudanças importantes? Nós tivemos uma mudança na questão do nome, por exemplo, do Estatuto da Pessoa com Câncer. Nós decidimos trabalhá-lo como Política Nacional do Câncer. Foi uma sugestão do senador Paim, que é um grande defensor do SUS, um senador gaúcho, que tem por nós, senadores, tem de nós, senadores, um respeito muito grande ao trabalho dele. Fez essa sugestão juntamente com o senador Eduardo Braga, do Amazonas, e eu acatei de imediato. Também as emendas que foram propostas por vários senadores, a meu ver, acrescentaram ainda mais a possibilidade de um planejamento futuro, de uma ampliação na qualidade do atendimento. A única que nós rejeitamos foi a questão dos tratamentos orais, que foi aprovado recentemente pelo Senado, e o presidente vetou, e o veto ainda não foi derrubado. Então, não haveria sentido nós mantermos uma proposta, sendo que ela ainda vai ser escrutínio ainda dos senadores na questão de escolha se permanece ou não permanece. Outro ponto, Luciana, e aqueles que nos assistem agora, que é muito importante a gente levar em consideração, é que o Estatuto prevê um diálogo muito grande com toda a comunidade acadêmica. Porque hoje nós sofremos no Brasil uma pressão muito grande da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, por conta da judicialização da saúde em nosso país, ou seja, as pessoas não têm o atendimento, elas vão à justiça e um juiz não entende da urgência, mas a Constituição diz que todos têm direito, então o juiz manda, às vezes, pagar determinados tratamentos que coloquem em risco, né, o orçamento das prefeituras, dos estados, de cidades mais com arrecadação menor. E o Estatuto prevê agora que, naturalmente, nós estamos fortalecendo a Agência Nacional de Saúde, estamos fortalecendo os conselhos e comitês de saúde que vão também trabalhar sobre quais tratamentos serão acrescentados, para que a gente evite essa pressão da indústria química, farmacêutica, em cima do orçamento público em nosso país. Ou seja, nós estamos trazendo para o debate, agora é obrigatório, que toda a opção, todo o trabalho de planejamento do Estado, ele passe naturalmente por um grande diálogo com todos aqueles envolvidos na questão da saúde pública. Muito bom, muito importante. E agora, senador, quais os próximos passos? Agora, com as mudanças que fizemos, com a mudança que fizemos no Senado, nós acrescentamos, a lei determina que esse projeto voltará à Câmara dos Deputados. Lá os deputados podem manter ou podem até retirar e voltar ao projeto original.
Eu acredito que manterão, e nós teremos uma política nacional do câncer que eu considero hoje muito avançada. Nós estamos trazendo, entregando à população, com a ajuda de vocês, da Oncoguia, que foram muito importantes nos debates, né, com outras ONGs do terceiro setor, com especialistas como o Dr. Roberto Fonseca, quero citar aqui, que é um grande amigo aqui em Belo Horizonte da Oncomed, o Dr. Amândio, com quem conversei muito sobre as questões ligadas ao tratamento do câncer. Estamos entregando ao país uma proposta de lei que, ao ser sancionada, vai preencher esse vácuo num assunto tão importante para nós. E é bom citar rapidamente também, Luciano, a questão das campanhas de prevenção. As campanhas, elas sempre foram acessórias, né? Elas sempre foram consideradas apenas parte de um trabalho. Agora, não. Agora, as campanhas de prevenção, elas são obrigatórias. Os estados terão de investir nessa questão da prevenção, o que eu acredito vai trazer resultados muito interessantes para que nós possamos diminuir o índice das neoplasias em nosso país. Sem dúvida, senador. A gente sabe que quanto mais a gente fala, né, mais as pessoas assim conseguem se conscientizar, conseguem educar. E eu acho que o que tem de muito importante, mais uma vez, o Estatuto, é que ele está trabalhando também a questão do acesso. Né? Então, muitas vezes, né, o paciente entende o que ele precisa fazer, mas ele procura o serviço de saúde e o serviço nem sempre está à disposição. Senador, eu deixo aqui para suas contribuições finais, se tiver mais algum ponto que você queira deixar para os nossos ouvintes. Bem, Frau Holtz, né? Não vou falar em português. Para mim é um grande prazer participar da entrevista. Muito obrigado. E eu quero dizer às pessoas que nós estamos em um momento muito difícil em que, né, nós estamos saindo de uma pandemia. O cenário futuro, ele é um cenário em que a gente muitas vezes não tem, né, uma certeza ou pelo menos uma confiança firme no que poderá vir de melhora no Brasil, mas eu estou muito otimista. Eu acredito que nós vamos aprender muito com o que está se passando entre nós, que nós vamos avançar, não na rapidez que nós gostaríamos, mas cada um dando a sua contribuição, e o parlamento está atento a isso, viu? Eu observo no Senado que as críticas são muitas à política, mas há pessoas ali muito interessadas em fazer o país melhorar. E isso vem naturalmente dessa insatisfação das ruas. A população cobrando, e nós temos que trazer o resultado, já que nos colocamos para levar a política do país à frente. Então, meu encerramento aqui é uma palavra de muita confiança no futuro, de que nós vamos, aos poucos, construir um Brasil bem melhor para nós, e aqueles que são pacientes, que lutam contra o câncer, têm o nosso apoio, tem aqui do Senado, especialmente no meu caso, né, um defensor de que cada vez a gente tenha as políticas mais acessíveis e mais rápidas para a sobrevivência das pessoas. Muito obrigado, e um grande abraço a todos. Senador, muito obrigada, um grande abraço também.